Um estudo feito pela Associação Americana do Coração revelou que o isolamento social e a solidão podem aumentar cerca de 30% o risco de ataque cardíaco ou do acidente vascular cerebral, o AVC. O levantamento também sugere que a tendência pode ter aumentado durante a pandemia da Covid-19. Para entender essa relação, eu converso agora com a neurologista Alessandra Colombi. Boa noite, doutora. Tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, por que pessoas que se isolam ou são solitárias têm mais chance de sofrer um ataque cardíaco ou um AVC? O que acontece aí na mente e também no corpo dessas pessoas, doutora? Então, até esse estudo que você acabou de comentar, né, pela Academia Americana, a gente tem visto que aumentam os marcadores inflamatórios em pacientes com quadro de isolamento social, né? E essas pessoas, elas acabam com um risco aumentado para depressão e com isso elas fazem menos atividades físicas, alimentação mais irregular, muitas delas aumentam o tabagismo, o consumo de álcool. Agora, quais são os fatores que mais provocam o isolamento em si, a solidão e, por consequência, aí um infarto ou AVC? A gente tem algumas coisas de diferente, né? Agora, com a pandemia, esse isolamento social acabou ficando um pouco mais importante pela necessidade de se isolar, né? Mas a gente já via o isolamento social pela pessoa se sentir solitária. Então, às vezes, ela tem o contato, mas ela se sente só. E isso muitas vezes por conta de um quadro depressivo ou algo assim. A gente também tem isso hoje visto em jovens associado às mídias sociais, então tem baixa interação social, interpessoal, apenas essa interação de mídia, que acaba sendo às vezes uma falsa interação, a pessoa assim, se sentindo mais solitária. Certo, então a pandemia pode ter influenciado nessa realidade de pessoas que já até viviam assim. Com certeza. Então a gente tem grupos assim que tiveram que se afastar da família, uma interação principalmente de idosos que acabaram sendo isolados com medo que essas pessoas tivessem o quadro do Covid, então isolou-se mais elas, então com isso aumenta esse quadro de isolamento e a própria solidão. A gente já via isso muito com a viuvez. Então, a pandemia acabou trazendo isso nos idosos novamente, de se sentirem sozinhos. Agora, qual a faixa etária aí de pessoas que mais sofrem com esse problema? São os idosos mesmo? Existe alguma geração mais solitária e que precisa tomar cuidado com esse risco? Sim, a gente antes dizia que eram os idosos acima de 65 anos, era o fator mais predisponente. Hoje a gente tem visto uma faixa etária de 18 a 25 anos, que é onde eu falei da mídia social. Eles acabam não fazendo tantas atividades fora e acabam ficando mais isolados pela parte aí de internet e acabam que não interagem tanto uns com os outros. Certo. Agora, como prevenir aí o ataque cardíaco e também o AVC, até mesmo em função disso que a gente está falando, dessa relação com o isolamento e com a solidão? A gente sempre orienta, às vezes, procurar um especialista para ver o que está acontecendo. A gente sempre pede para a rede de apoio, então, quem nota em casa que tem alguém de familiar que está mais isolado, que está mais deprimido, mais abatido, né, que não faz tanta interação, para estar levando e procurando um auxílio. A realização de atividade física, né, contínua e diária, uma alimentação mais saudável, pobre em açúcares, em gorduras, uma alimentação menos anti-inflamatória, né? E os cuidados para depressão de modo em geral. Atividades ao ar livre, a gente também orienta. Certo. Se alguém que está aí nos assistindo estiver passando por esse problema ou conhece alguém que passe pela mesma situação, o que ela deve fazer, doutora? A gente orienta a procurar os dois especialistas mais específicos, seriam os cardiologistas e neurologistas, cuidando dessa parte. Se acha que tem um quadro depressivo, um psiquiatra
ou pelo menos procurar um auxílio de um clínico geral que possa guiar mesmo no acompanhamento desses pacientes. Tá certo, doutora. Muito obrigada, viu? Um abraço. Imagina, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.